Olá, eu sou o Alex. E eu sou o Felipe. Somos do terceiro ano A e vamos falar sobre a Guerra Fria. E por que fria? Na verdade, podemos dizer que se tratava de uma guerra de indiretas entre as duas superpotências da época pós-Segunda Guerra Mundial, que é dos Estados Unidos e a União Soviética. E você pergunta, como assim guerras indiretas? Isso porque não houve nenhum confronto direto entre eles, apenas conflitos estratégicos, ideológicos e principalmente tecnológicos. Mas antes de vermos tudo isso, vamos nos situar. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética cancelaram sua parceria. A real é que eles nunca se declararam aliados, apenas tinham um inimigo comum, Hitler. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! A rivalidade entre as duas superpotências se dava pela base econômica. Os Estados Unidos abordavam o capitalismo, enquanto a União Soviética abordava o socialismo. Influenciava a maioria dos territórios a aderir tal bloco, polarizando o Ocidente e o Oriente entre capitalismo e socialismo. O símbolo disso é o território alemão que foi dividido na Conferência de Potsdam em 1945. Foi dividido entre as maiores potências, Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética. Até mesmo Berlim foi dividida entre os quatro, que poderiam se aproveitar do território como bem quiserem. Dividindo então a Alemanha em ocidental e oriental, divisão conhecida como cortina de ferro. Os aliados ocidentais debatiam sobre uma forma de manter a segurança do pós-guerra entre governos democráticos para que resolvesse suas diferenças de maneira pacífica. Porém, a União Soviética, por carregar um trauma das invasões constantes e a perda de mais de 27 milhões de cidadãos, queriam manter sua segurança com a aliança entre seus vizinhos. E, depois de Stalin ver os amigáveis Little Boy e Fatman destrozando Hiroshima e Nagasaki no Japão para finalizar de vez a Batalha do Pacífico, que era desde a Segunda Guerra, sob ordem de Truman, que por sinal via o socialismo como uma ameaça, a União Soviética criou a paranoia de ser invadida novamente e tinha que se preparar para caso isso acontecesse. Na minha opinião, quem deu o primeiro passo entre Chusan e Michel foi o Chusan, com um plano de Marshall que visava acabar com a crise europeia e também o socialismo. A partir desse ponto, começamos a Guerra Fria. A corrida armamentista era uma disputa onde o vencedor seria aquele que tivesse mais potencial bélico. Hoje, na década de 60, qualquer uma das duas potências conseguiriam destruir qualquer parte do planeta. A corrida também se estendeu aos cosmos, onde os americanos e os soviéticos disputaram para ver quem teria maior tecnologia espacial e maior desenvolvimento histórico, desde que a União Soviética lançou seu primeiro satélite espacial, o Sputnik. Futuramente, mandariam Yuri Gagarin a ser o primeiro homem a ir ao espaço. Estados Unidos e Canadá, parte do oeste europeu, criaram a OTAN, uma aliança militar que tinha como objetivo proteger de forma internacional qualquer ataque do leste europeu. A Rússia não ficou atrás. Ela criou o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo de proteger qualquer ataque que viesse do oeste europeu. Durante todo o período de briga entre as duas superpotências, muitos temiam que uma guerra nuclear realmente acontecesse. E o paradoxo nisso é que, se a União Soviética criava armas mais poderosas que as dos Estados Unidos criavam armas ainda mais poderosas para amedrontar os soviéticos, que então ficavam com medo e criavam armas ainda mais poderosas, e assim seguia. Essas reviravoltas constantes, sendo que as únicas guerras concretas que realmente aconteceram foram a do Vietnã, a do Afeganistão e a da Coreia. E os Estados Unidos e a União Soviética não se bateram de frente a frente, apenas ajudaram seus aliados de influência capitalista e socialista. O mais próximo de uma guerra nuclear, para citar, foi a crise dos mísseis em Cuba. Em resumo, os Estados Unidos não queriam o governo socialista de Fidel Castro na porta de seu território e fizeram uma invasão na Baía dos Porcos, que fracassou. Em resposta, o governo cubano pediu ajuda à Rússia, que instalou mísseis nucleares sem o consenso americano. Mesmo que o objetivo fosse proteger Cuba de outras invasões, muitos consideravam a estação como resposta aos mísseis americanos instalados na Turquia, que poderiam ser uma ameaça à União Soviética. Depois de basicamente uma série de ameaças ocorrer, os Estados Unidos teriam removido sua balística da Turquia e a União Soviética teria retirado seus mísseis de Cuba. Voltando à Europa, imagine que um dia você está vivendo tranquilamente e no amanhecer do outro dia tem um muro, aparentemente infinito. Essa foi a situação em que os alemães se encontraram no dia 13 de agosto de 61, por ordem da Rússia, para que impedissem as fugas ocorrentes em sua área. Muitos consideram esse muro como símbolo da Guerra Fria. Esta guerra contava com espiões, agentes disfarçados e até mesmo agentes duplos, além dos meios de espionagem aéreos marítimos que contavam com o maior órgão de espionagem, a CIA e a KGB.
Conflitos ideológicos para a influência do capitalismo e do socialismo eram constantes, além de era uma briga para ver quem conseguiria mais aliados para seu lado. Com o tempo, dentre as guerras e a corrida espacial, a Rússia foi perdendo a sua vitalidade. Até mesmo a China mudou de lado, ficando mais próxima dos Estados Unidos. E, no espaço, depois de Neil Armstrong ter dado seu primeiro passo à Lua, a moral da Rússia, que estava lá em cima, vencendo a corrida, foi só desabando. Presidentes que passaram pela União Soviética contribuíram muito para essa queda, já que o regime comunista era abordado por praticamente todos, até que finalmente chegou Mikhail Gorbachev, ele mesmo, que mesmo adotando o socialismo tinha traços liberais, e estava convicto em arrumar as ruínas da União Soviética. Depois das políticas Perestroika e Glasnost, a Rússia se encontraria mais habituada entre as potências mundiais novamente. O auge do desfecho foi a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, finalizando a Cortina de Ferro e, no geral, finalizando a Guerra Fria. A Guerra Fria vai além de competições ideológicas e tecnológicas. É mais que um período histórico, é muito para se contar em menos de 10 minutos. Se trata de um período onde a diplomacia era essencial para cessar a guerra, tanto que os dois gigantes econômicos não se enfrentavam diretamente. O mundo não via conviver. E neste momento torcemos para que o sofrimento daqueles que estão em meio à guerra acabe, pois é o mesmo sofrimento sentido anteriormente por outros países e outros povos devido à guerra. E torcemos mais ainda para que a diplomacia dos países divergentes dê certo novamente. Mais uma vez, eu sou o Alex. Eu sou o Felipe e obrigado por assistir.